Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10/11/2022. 4 jogos aqui bem interessantes para a gente estar analisando para vocês e trazendo uma filtragem, né, com as melhores opções para vocês estarem trabalhando, investindo nesses jogos da NBA. Para quem não conhece o Sexta de Trade, tem palpite aqui todos os dias a respeito dos jogos da principal liga de basquete do mundo, além, é claro, de muita estatística, informação e conteúdo extra para vocês adquirirem, criarem suas próprias apostas e, mais do que isso, serem bem lucrativos. Para quem não sabe, a gente também tem o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, cobramos menos da metade ali da concorrência, né? Um ótimo preço, e um grupo VIP bem completo, agora que as equipes completaram aí, né, praticamente todas 10 jogos no seu calendário, a gente vai mandar um conteúdo exclusivo com os pontos fortes, fracos, onde explorar cada uma dessas equipes e quais os melhores mercados e situações para você investir contra e a favor de cada uma delas. Então chamem lá no WhatsApp, vocês não vão se arrepender, além, é claro, de muitas tips exclusivas, né? Geralmente, principalmente em rodadas cheias, a gente deixa alguns palpites exclusivos pro pessoal lá. Alguns jogos são analisados exclusivamente para a galera do VIP, e ontem fomos praticamente perfeitos, somente um head ali, né, nas nossas opções, mas ainda assim muitos greens garantidos exclusivos para a galera de lá, e foi o que fez a nossa noite ontem brilhar. Por exemplo, no jogo do Boston Celtics, que a gente não trouxe em vídeo para vocês, sugerimos aqui um over em pontos do Jason Tatum ali, né, e conseguimos um belo green. Também tivemos um green exclusivo no under do Orlando Magic, bateu. Handicap positivo do Utah Jazz mais 8.5, bateu também um over em pontos do Fred VanVleet ali, né, que também bateu, além de também um over em pontos do jogo do Chicago Bulls contra o New Orleans Pelicans, palpite também, jogo analisado exclusivamente também no VIP, assim como os rebotes do LeBron James, né? Então, palpites de jogadores, palpites extras de quem vence, ou então de pontuação total, a gente só manda lá, então participem, vale muito a pena. Mas bora aqui para as análises de hoje, pessoal. Só um recadinho para vocês final, a meta de likes para esse vídeo, meta de 120 likes, meta mais baixa, tenho certeza que a gente vai conseguir bater, é só clicar no botão de joinha que vai ajudar muito a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, beleza? Chega de enrolação, bora aqui, Washington Wizards e Dallas Mavericks, né? A primeira partida que nós temos nessa noite. Nós vamos trabalhar aqui em um no under do Washington Wizards, usando mais ou menos a estratégia que a gente utilizou ontem no green do Orlando Magic. Acho que a gente tem um bom cenário para trabalhar aqui no under do Washington Wizards, e vamos combinar, o Dallas Mavericks não vem sendo tão confiável ofensivamente quanto a gente esperava. O Luka Doncic está jogando sozinho, volta e meia tem algum jogador ali, né, para complementar o jogo dele. No caso ontem foi o Spencer Dinwiddie, mas ainda assim os coadjuvantes estão deixando a desejar. O fato que eles não estão decepcionando é na sua defesa, então vamos de abaixo de 106.5 pontos do Washington Wizards. Dá pra gente tentar até pegar essa linha no ao vivo ali, né, pagando em torno de 1,80, mas ainda assim no pré-jogo esse é o nosso palpite, e a gente tem muitas informações para embasar essa nossa opinião. Bom, Dallas é um dos times mais unders da liga, só falta de capacidade de pontuar com mais de 2 jogadores, por exemplo, faz com que eles joguem de uma forma cautelosa, defensiva e paciente para não errar nas suas descidas, né? O Wizards fracassou na hora de pontuar contra boas defesas. Nos últimos 3 jogos estão com média de 97 pontos nos últimos 3 jogos. Então, eles teriam que fazer uma partida muito acima da média contra uma das melhores defesas desses até então 3 jogos que eles fizeram, que a gente utilizou para analisar. Nesse mês de novembro, o Dallas sofreu uma média de 99,5 pontos por jogo, sendo que enfrentaram em 4 jogos o Toronto, o Nets, o Jazz e o Orlando. 3 times do top 10 em eficiência ofensiva nesse mês, além do Nets, né, do Kevin Durant, que é o 11ª eficiência ofensiva também desse mês, ou seja, em 4 jogos eles enfrentaram ali, né, 4 times do top 11, 3 do top 10, e ainda assim conseguiram sofrer somente 99 pontos. Então, assim, é um cenário muito favorável, porque o Washington Wizards também nos dá motivos para acreditar que eles vão pontuar mal, ou seja, se o Dallas se saiu bem contra ótimas defesas, o Wizards, que está no top 10 de piores eficiências ofensivas da liga, deve ter dificuldades hoje sim. Dallas e Washington estão entre as 4 equipes mais lentas da NBA, sendo o Dallas o time mais lento, o que significa que eles gastam muito relógio e proporcionam poucos ataques por jogo para os adversários e para eles mesmos, né? Eles cadenciam muito o jogo, ou seja, são poucos arremessos, e é muito mais fácil você fazer um over ali, né, com muitos arremessos do que com poucos arremessos. Matemática simples. Defensivamente, o Dallas é a 9ª melhor eficiência defensiva do mês, mesmo com esse calendário tão complicado e com ataques tão eficientes. Então a tendência é que eles melhorem em novembro. Washington é o time com menos bolas de 3 por jogo na temporada e o 3º pior aproveitamento nesse tipo de arremesso. Com isso, as linhas podem esticar de uma forma mais devagar, ou seja, dificilmente eles vão passar
essa linha de pontos que a gente definiu. Por sinal, o Dallas é o time que menos sofre bolas de 3 por jogo. Então, se já estava difícil do Washington pontuar do perímetro, hoje, pelo menos em teoria, fica ainda mais difícil. Jogando fora de casa, o Dallas ainda é o time que menos sofre pontos do perímetro, então a questão mando de quadra não será um problema para eles, já que por jogo é a equipe que menos sofre bolas de 3 jogando como visitante. Por fim, o Washington é o segundo pior time da NBA em pontos por jogo. Podem ter dificuldades hoje, porque eles estão com dificuldades em toda a temporada e pioraram recentemente. Ficaram em under contra todas as boas defesas da liga e creio que possam ficar hoje novamente, já que confiar no Dallas para vencer, depois de uma derrota bem frustrante, controlando o Magic pode ser perigoso. Então vou trabalhar nesse under, investir no ritmo lento do Dallas, na sua boa defesa e mais do que isso, no ataque péssimo do Washington Wizards. Beleza? Então esse é o nosso palpite para essa partida. Bora partir aqui para nossa próxima análise, né? Os jogos das 9h30. Vamos analisar aqui Miami Heat e Charlotte Hornets. Mais um jogo que a gente vai trabalhar ali com a linha de pontos. É o que eu achei mais interessante separar aqui para vocês. Nesse jogo a gente vai de abaixo de 220,5 pontos totais para essa partida. Abaixo de 220,5 pontos totais para essa partida é o nosso palpite para Miami Heat e Charlotte Hornets, jogo que acontece em Miami às 9h30 da noite, beleza? Então vamos aqui nesse abaixo de 220,5 pontos com base na seguinte argumentação. O Miami é conhecido por ser um time bem competitivo, muito bom defensivamente, mas que pontua muito pouco. Sendo assim, eles só precisam de um adversário compatível para trabalharmos no abaixo de. Com Charlotte é mais ou menos isso que a gente tem. Um time que vem defendendo melhor do que o seu padrão nos últimos anos, mas que vem atacando muito pior. Então temos muito potencial no abaixo de, já que nenhum ataque me convence e as defesas estão minimamente em dia, na metade da tabela. Ambos os times estão entre os 5 com menos pontos por jogo na temporada, sendo que os Hornets são o quarto pior e o Miami é o quinto pior time em pontos por jogo na NBA. Em bolas de 3 por jogo, os Hornets estão entre os 10 piores também, e ambas as equipes estão no top 10 piores eficiências ofensivas nas bolas triplas. Mas avaliar só em pontos por jogo não é muito justo, afinal alguns times têm mais posses que os outros, então vamos tentar analisar esses números a cada 100 posses de bola. O Hornets é a pior eficiência ofensiva da liga por 100 posses de bola, Miami é o 10º pior, então temos mais motivos ainda para o under porque os dois ataques são péssimos. Ambos os times estão na metade de baixo da tabela em ritmo, sendo que o Miami é o 8º time mais lento, o que significa, assim como no jogo do Dallas, poucas posses de bola para cada equipe definir suas jogadas. Em dezembro, que foi quando Gordon Hayward esteve de fora dos Hornets e ele não joga hoje mais uma vez, assim como o LaMelo Ball e também o Martin, temos números ainda melhores. Os Hornets se tornou em novembro a pior eficiência ofensiva da liga e Miami seguiu na parte de baixo da tabela também nesse mês 11. Miami, que é o time mais perigoso para as nossas linhas, né, que por um acaso pode ali pontuar bem, estão com o 5º pior aproveitamento em rebotes ofensivos no mês. Então, eles não devem ter muitos pontos de segunda chance nessa noite. E nos rebotes defensivos, o Miami é o 2º melhor em aproveitamento, então eles podem impedir que o bom rebote ofensivo dos Hornets nesse período produza bem. Em novembro, os Hornets é o pior time em pontos por jogo, com 95,2 pontos por partida. É o único time abaixo dos 99 pontos da liga, ou seja, se for pra gente investir no under em alguma equipe, tem que ser no Charlotte Hornets. Mesmo com esse péssimo desempenho, eles são o 5º time que menos sofre bolas de 3 por jogo, ou seja, dificilmente teremos ali uma chuva de bolas triplas e o under pode acontecer à medida em que o jogo vai rolando de uma forma mais devagar e que os times vão pontuando apenas de 2 em 2. 4 dos últimos 5 jogos dos Hornets, eles ficaram abaixo dos 220,5 pontos totais. E os últimos 3 jogos consecutivos do Miami Heat também ficaram abaixo dessa linha, mesmo contra defesas ruins, como a do Indiana e do Sacramento, e que tem ataques bem agressivos, ou seja, mesmo em um jogo ali com defesas ruins para o Miami Heat pontuar, com ataques muito agressivos para poder superar sua boa defesa, eles ficaram em abaixo de. Imagina hoje contra os Hornets, que tem um péssimo ataque e que tem uma defesa ali, pelo menos em eficiência, melhor do que a do Sacramento e melhor também ali, né, do que a do Indiana Pacers, ou seja, a gente tem 2 times ali com características unders, não tenham a menor dúvida. Em resumo, eu acredito que podemos pegar uma linha melhor no ao vivo, porque os Hornets são menos confiáveis defensivamente. Mas o padrão que encontramos em seus jogos é que eles só sofrem muitos pontos contra times que jogam com pace alto, ou seja, tem muitos arremessos por jogo. Não é o caso do Heat,
Mas em algum momento, o Miami pode até ter um quarto bem pontuado, possibilita que a gente entre no ao vivo com uma odd melhor. Mas no pré-jogo, contar com 2 ataques terríveis, uma ótima defesa jogando em casa e uma defesa de perímetro, que sofre poucas bolas de 3, temos um bom cenário para trabalhar, já que o mais importante no pré-jogo nós temos. Agora é torcer para a mira dos jogadores não estarem em dia. Isso já não está no nosso alcance. A nossa parte no pré-jogo foi feita e foi muito bem feita, com muito conteúdo e informação. Tudo isso e muito mais a gente traz lá no nosso grupo VIP, além de notícias de escalação, que também é muito importante. Afinal, ontem, aqui em vídeo, a gente indicou o under do Oklahoma City Thunder, mas a gente citou diversas vezes, né, no nosso vídeo, o Giannis Antetokounmpo, o Jrue Holiday, que são 2 dos melhores defensores do Milwaukee Bucks. Os 2 jogadores, depois que o vídeo foi lançado, deram como ausentes. E lá no grupo VIP, a gente falou pro pessoal não entrar nesse jogo. Até por isso, a gente conseguiu evitar um head. Então é muito importante vocês participarem do grupo VIP, porque a gente também está sempre atualizando vocês de uma forma mais dinâmica e orientando, fazendo as correções necessárias em cada uma das tips que a gente passa aqui em vídeo. Então, se teve gente nos comentários falando que, bom, eu errei naquela partida, bom, a gente não necessariamente errou, porque a gente fez as devidas correções depois de receber as informações de que Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday, jogadores que eu citei no vídeo o tempo todo que eram os melhores defensores dessa equipe, estiveram de fora. O Milwaukee Bucks ficou praticamente capenga sem esses jogadores defensivamente, e é óbvio, qualquer pessoa que acompanha basquete, e eu recomendo que você acompanhe basquete se você quer investir nesse mercado, né? Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sabe que não faria sentido sem o Giannis e sem o Jrue Holiday, mas a gente tá sempre passando no nosso grupo VIP essas informações, até porque a gente sabe também que tem gente que tá acabando de chegar no mundo das apostas em NBA. Então, participem lá, vale muito a pena, a gente sempre passa conteúdos exclusivos, e lembrando que agora a gente vai ter a nossa análise individual de cada uma das equipes para explorar os pontos fortes, fracos e indicar para vocês quais situações são as ideais para você apostar nesses jogos. Do jogo exclusivo do dia, que vai ser Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, palpite exclusivo do nosso grupo VIP, bora aqui para New Orleans Pelicans, que encara o Portland Trail Blazers jogando em casa às 10 horas da noite. Bom, essa é uma partida extremamente complicada e que meio que eu vou deixar 2 sugestões aqui para vocês. Complicado porque a gente não sabe se Jeremy Grant e Yusuf Nurkic estarão em quadra, 2 titulares e jogadores importantes para esse jogo do Portland Trail Blazers, já que o New Orleans Pelicans conta com Valanciunas e Zion Williamson ali no garrafão e que podem explorar o garrafão do Portland desfalcado de seus 2 titulares. Bom, a princípio a tendência é que eles joguem. Ontem, né, eles estavam ali com alguns princípios de lesões, mas ao mesmo tempo era muito mais uma questão de poupar, de segurar esses jogadores para que eles jogassem bem nessa noite consecutiva do que qualquer outra coisa. Então, a princípio, a gente vai de handicap de mais 10.5 a favor do Portland Trail Blazers. A gente tem muito conteúdo e informação para justificar essa entrada, mas o grande fato é que o New Orleans Pelicans não está conseguindo vencer os seus adversários por uma margem de diferença tão grande. E hoje, cansados, assim como o Portland também tá, é verdade, mas se o Yusuf Nurkic estiver à disposição, a tendência é que ele jogue e compita também, né? A gente consegue colocar esse mais 10.5 para o Portland como entrada preferida. Vou passar todas as nossas opiniões para vocês do porquê que isso faz sentido, mas no final dessa análise, a gente também vai ponderar algumas coisas em relação à escalação. Tipo, se isso acontecer, façam coisa diferente. Então, fiquem até o final dessa nossa análise, porque vale muito a pena. E repito, assim como aconteceu no jogo do OKC contra os Bucks, né, é muito arriscado a gente não fazer essas ponderações e não ficar sempre ligado ali na questão de quem joga e quem não joga, porque no basquete uma mudança ali pode fazer total diferença. Bom, o Portland ainda não sabe o que é perder com Damian Lillard em quadra do início ao fim. E o time é bem melhor defensivamente do que nos últimos anos. Eu adoro ficar a favor de boas defesas. Os Pelicans venceram os Bulls ontem, mas ainda estão abaixo das expectativas da temporada e seus astros têm muitos momentos de apagão em certos quartos, o que pode favorecer o Portland a se aproximar do placar ou até, quem sabe, tirar uma vantagem. Outra vantagem é que o Portland ontem descansou 2 titulares. Os Pelicans não tiveram esse cuidado, o que pode ser perigoso para um time com jogadores tão físicos e pesados e que jogaram 2 prorrogações nos últimos 5 jogos e vem para o seu 6º jogo em 9 dias. Portland venceu 4 jogos dos últimos 5 que teve fora de casa, enquanto que os Pelicans venceu 2 dos seus últimos 5 apenas. CJ McCollum vem de 2 noites seguidas com menos de 10 pontos. Ingram e Zion estão despertando em 1 ou 2 quartos no máximo, e isso pode ser um problema, já que nos outros eles estão sempre desligados ou produzindo pouco.
Claro, não podemos nos arriscar se Nurkic e Grant não voltarem hoje. Os Pelicans é o quinto time com menos bolas de 3 por jogo na liga e Portland é a quinta melhor eficiência nesse tipo de chute, ou seja, eles podem se aproximar e tirar vantagem nas bolas de 3 de seus adversários. Portland é a oitava melhor eficiência defensiva, enquanto que os Pelicans é a 12ª. Nos últimos 8 jogos, os Pelicans não cobriram esse handicap em 7. E nos últimos 10 jogos de Damian Lillard contra o New Orleans Pelicans, a gente filtrou aqui para vocês, né, o desempenho desse jogador, desse time, né, quando esse jogador esteve em quadra. Nos últimos 10 jogos, o Portland cobriu esse handicap em 8, e desses 10 jogos eles venceram 7. Sim, o Pelicans é favorito, tem tudo para vencer hoje em casa e tem muitos números para isso, mas ainda não acham que eles tenham o que é suficiente para sobrar contra o Portland, que pode vir completo. Por outro lado, se o Nurkic e o Grant não jogarem, acredito que inverter a posição, na verdade, né, a favor dos Pelicans será mais interessante. Os Pelicans não costumam vencer com sobras, então dá para pegar um handicap de menos 1.5 ou menos 2.5 com uma odd acima de 1.50 no ao vivo, o que acho que seria o ideal. Mas para pré-jogo, até que tenhamos novidades, essa é a melhor escolha para essa partida, que tem um time over contra um time under. Então fica complicado a gente trabalhar aqui, né, com pontos. Então a nossa decisão vai ficar muito em cima de quem vai e quem não vai jogar nessa partida. Lembrando, Jeremy Grant e Jusuf Nurkic são dúvidas, jogadores importantes de garrafão que vão servir para segurar ali, né, o ímpeto do Zion Williamson e do Jonas Valanciunas. De resto, os times aqui estão com seus principais jogadores à disposição, pelo menos a princípio. Lembrando que então a gente vai fazer o seguinte, mais 10.5 a favor do Portland no pré-jogo. E se o Nurkic ou o Jeremy Grant não forem jogar, a gente vai sair e vai tentar trabalhar no ao vivo um handicap de menos 1 ou menos 2.5 a favor do Pelicans no ao vivo, porque a gente precisa de uma odd um pouquinho melhor da que o mercado está apresentando pra gente nesse momento, né? A gente teria que esticar ali para menos 3.5 para estar pagando em torno de 50, menos 2.5 já considero interessante para você, caso queira, porque queira trabalhar no pré-jogo, mas o ideal mesmo é esperar o ao vivo, ver questão de escalação e ver, né, se o New Orleans Pelicans consegue se destacar ali com o Zion Williamson e Brandon Ingram atuando minimamente bem desde o começo, e o CJ McCollum também, porque é o jogador das bolas de 3 dessa equipe ali, né, o principal armador, precisa estar com a mira em dia e ele vem jogando mal, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo, essa análise nos grupos aí, né, de apostadores que vocês acompanham. Deixem o like, comentem aí embaixo se vocês adicionariam alguma coisa para essa nossa análise, e mais do que isso, conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, vale muito a pena. Se você concorda com as nossas análises, se você gosta das estatísticas que a gente traz, participem lá e ajudem o nosso projeto a continuar acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!